Inspiração é a série aqui no YouTube que traz até você a oportunidade de encontrar inspiração para dias melhores, porque dias melhores é o que nós queremos, é o que você quer? Então vamos lá. Mas como é que começam os dias melhores? Antes ainda de começar, este que é o quarto vídeo da série Inspiração, deixa eu te contar. No início do século XX, lá 1900 e alguma coisa, dois vendedores foram enviados à África, dois vendedores de sapatos. Foram enviados à África para analisar o mercado. Então eles, separadamente, eles mandaram um telegrama para o chefe. Um disse assim: chefe, a situação aqui é desesperadora, eles não usam sapatos. O outro escreveu assim: chefe, tem uma oportunidade enorme, eles ainda não usam sapatos. Diferença, não é mesmo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou te contar como eu, Cris, transformei o meu estresse numa fonte de inspiração, de boa inspiração para dias melhores. Você está vivendo numa situação de estresse? Você sente que o estresse tem sido ali o seu companheiro diário? Chega disso, hein? Você, a partir de agora, vai transformar esse estresse numa fonte de inspiração, de boa inspiração. Qual vendedor de sapato você tem sido? O primeiro ou o segundo? Então é hora de fazer a virada de chave. Nós precisamos sempre olhar para situações estressantes, ruins, e encontrar ali o que temos de melhor. Você pode se sentir aprisionado, aprisionada pelas situações, pelos fatos, pelas circunstâncias, ou você pode se sentir livre pelas suas escolhas. Receba as boas-vindas, esse então é o quarto vídeo da série Inspiração. Você tem aqui essa playlist Inspiração, aqui tem todos os outros vídeos da série. E é uma série que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no YouTube, Cris Silveira Treinamento. Tal Ben-Shahar, um jornalista e professor de psicologia positiva em Harvard, disse o seguinte: não é que tudo acontece para o melhor, mas é que você pode obter o melhor de tudo que acontece. Quando nós entendemos a profundidade disso, gente, isso muda o jogo, isso transforma a vida. Porque a gente não pode simplesmente cruzar os braços e vou esperar aqui, vou ficar aqui esperando que tudo aconteça de bom. Não necessariamente é assim. As dificuldades fazem parte da vida. E por isso que nós estamos aqui nessa série Inspiração. Porque sim, as dificuldades fazem parte. Nós temos hoje, no século XXI, muita fonte de estresse, de ansiedade. Mas e aí? A gente vai falar, né? É assim mesmo. A gente vai ficar esperando, porque um dia as coisas vão melhorar. Não é essa ação passiva, mas é diante de tudo o que acontece, seja bom ou ruim, eu extrair o melhor do que acontece. Você tem feito isso? E nós vamos ver então hoje como é que a gente faz isso de uma forma muito positiva e a gente inspira. A gente vai ver que isso tem muito a ver com as pessoas que convivem do nosso lado. Aliás, a série Inspiração é sobre isso. Tudo inspira. E você inspira outras pessoas o tempo inteiro, sim. E você também recebe inspiração, você é inspirado, você é inspirada o tempo inteiro pelas pessoas que te cercam. Então a gente vai ver sobre esse ponto de vista hoje, como é que você transforma a sua fonte de estresse, aquilo que acontece, em oportunidade. Então fica comigo, porque lá no final do vídeo eu vou te dar 5 pontos, 5 coisas muito práticas que você pode fazer a partir de hoje, para que você também transforme o seu estresse, aquilo que você tem vivenciado que não é bom, em fonte de inspiração, de boa inspiração. Porque olha aí do lado, tem sempre alguém se inspirando em você. Quem é que está se inspirando em você? São seus filhos? São seus parentes? São seus amigos? Quem é que está se inspirando? O primeiro ponto que nós vemos hoje é o medo. O medo, ele é bom porque o medo, ele tem a função de preservação da vida. Imagina se a gente não tivesse medo. O que você ia fazer se não tivesse medo? Você ia pular do quinto andar, você ia pular de grandes alturas, você ia pôr a mão no fogo, você ia fazer tanta coisa que colocaria a tua vida em risco. Então, o medo, ele tem a função biológica de preservar a vida. Porém, às vezes esse medo ele fica tão grande, né? Como eu disse, às vezes ele é, sabe a sombra na parede? Quando você vai ver, parece um objeto tão grande, na verdade, era só um objeto próximo da vela, da luz, e fica enorme. Às vezes nós tornamos as situações grandes, isso dá um baita do medo, não é mesmo? E o medo, então, quando ele é ruim, quando ao invés de preservar a nossa vida, ao invés de preservar a nossa sanidade mental, ele nos paralisa. Aí ele fica doentio. E como é que você faz para então não se paralisar diante do medo? Você precisa decidir avançar. Você precisa decidir enfrentar a situação. Peraí, isso que está me causando medo é o quê? Precisa encarar a situação com uma atitude de eu vou vencer esse medo. Vamos lá ver se realmente é alguma coisa que pode colocar a minha vida em risco
ou a minha saúde, enfim, ou não, ou é só uma sombra aumentada. E o grande problema que a gente precisa prestar muito atenção é que o medo, quando a gente desenvolve o medo e quando a gente desenvolve o comportamento de não enfrentar, porque isso é uma coisa que você desenvolveu, por isso que está nesse ponto. Nós desenvolvemos os nossos comportamentos, consciente ou inconscientemente. Então, quando a gente desenvolve esse comportamento recorrente de não enfrentar o medo, nós nos tornamos uma pessoa medrosa e a gente verbaliza: eu sou medrosa, eu sou medroso. Esse medo, ele acaba se espalhando em outras áreas da sua vida. Então você tem medo financeiramente, por exemplo, e você começa a ter um medo tão grande de perder dinheiro, de não pagar a conta e enfim. E esse medo, quando você vê, ele vai se alojando em outras áreas da sua vida. Porque uma pessoa que tem medo, normalmente, ela não tem medo de algo, ela tem medo de várias coisas em várias áreas da vida. E você expande esse medo. E não só isso, você acaba contagiando outras pessoas. Outras pessoas que convivem com você acabam tendo medo também. Por exemplo, você fala tanto em medo, nesse exemplo financeiro, você fala tanto medo disso, medo da economia, e as outras pessoas que estão do lado, nossa, é mesmo, né? Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, é mesmo? Ela está se contagiando e ela passa a assimilar esse comportamento. Quantas vezes eu e você concordamos com quem está do lado? Alguém fala, a gente fala assim, não tinha parado para pensar nisso? Verdade, hein? Pronto. Aí eu já comecei o quê? A assimilar, eu já estou sendo contagiada. Isso pode ser bom ou não. Eu estou citando um exemplo ruim, que é o medo, mas lembra, não é só o medo que contagia, mas a coragem também. E de repente alguém fala assim, eu tava com medo, mas eu fui lá, enfrentei, fiz uma situação, você fala, nossa, você fez isso? Poxa, eu também posso fazer. Verdade, hein? Então a gente se conecta com quem está do lado. Quando a gente está falando, quando a gente está conversando e até de uma forma não verbal. Que a gente já viu também nos vídeos anteriores. Vai lá, que tem a playlist com os outros vídeos da série, dá uma olhadinha. Mas então nessa conversa a gente contagia aquilo que nós vivemos. Sim, os nossos sentimentos são transmitidos, as nossas emoções. Isso tudo é contagiante. E o nosso medo. Nós podemos contagiar as outras pessoas com medo paralisante e nós também somos contagiados com medo paralisante. Com vídeos, com conteúdos que a gente vê na internet, nos noticiários. Noticiários é uma fonte de medo, assim. A gente passa a ter medo de sair na rua porque, nossa, tá tendo tanta coisa, né? Você viu? E esse medo, mas será que ele é real? Será que ele está nos paralisando? Então a gente tem que olhar para a situação e falar assim, eu vou lá. Tem que tomar uma decisão. Não, realmente esse medo é real, então eu vou ter esse comportamento. Não, peraí, esse medo não é real, então eu vou enfrentar a situação. E quantos medos nos colocam em situação de estresse e ansiedade? Aliás, a ansiedade, ela é uma projeção excessiva de futuro, e é um futuro ruim, ou seja, é o medo do futuro. É o medo do futuro que tem causado tanta ansiedade, pânico. O pânico é o medo ao quadrado, é o medo ao cubo, né? É o medo assim multiplicado inúmeras vezes. Mas vamos lá, porque hoje nós estamos aqui para a inspiração. O meu objetivo é inspirar você a vencer essa situação de estresse, porque sim, você pode. Eu te pergunto, você tem aberto espaço dentro de você, dentro dos seus caminhos neurais, dentro do teu cérebro, dentro do teu coração, dentro da tua vida, para vencer o medo? As pessoas com as quais você convive, enquanto eu falava, você já estava pensando, né? As pessoas com as quais você convive, elas têm estimulado você ao medo que não é real, elas têm estimulado você ao estresse ou elas têm estimulado você a um estilo de vida saudável? Você já está pensando sobre isso? E sim, você precisa abrir espaço dentro de você para novas possibilidades. É assim que você vai vencer o estresse. E o fato de você estar aqui já me diz que você sim está abrindo dentro de você um espaço para novas possibilidades. O fato de você estar vendo esse vídeo já me diz que você quer vencer as situações de estresse. E eu sempre digo, o desejo é metade do caminho andado, então fica comigo até o final, porque nós vamos falar do comportamento DDD. Você já cumpriu o primeiro D, que é o D do desejo, metade do caminho já está percorrido, agora só faltam 50%. E quem vai até a metade não chega até o final, e o que você quer é vencer. E como é que você troca, então, o medo pela coragem? Tendo esse comportamento DDD, de desejo. E qual seria, então, Cris, o segundo comportamento? É o da decisão. Então você tem o desejo, aí você toma a decisão, por exemplo, de estar aqui nesse vídeo. E aí você precisa, então,
ter elementos para que você possa decidir o que eu vou fazer para. Eu gosto muito dessa pergunta, diante de uma situação que está ali travada, né? Porque nós temos situações que falam, nossa, parece que eu não estou saindo do lugar. A pergunta é, o que eu preciso fazer para? E aí coloca a situação. Então você tem que ter elementos para poder tomar uma boa decisão e chegar então no terceiro D, que é o da dedicação. Você tem um desejo, você toma uma decisão para fazer isso, então você se dedica até que você internalize o novo comportamento, até que você vença a situação. E como eu, Cris, fiz do meu estresse fonte de inspiração. Por que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para você? Porque lá atrás eu vivi uma situação muito grande de estresse que me levou a um transtorno de ansiedade e depressão. Primeiro, eu tinha um desejo de sair daquela situação, foram anos vivendo assim. E aí eu precisei ter o quê? Um mentor, eu precisei ter alguém que me ensinasse um novo caminho, porque a minha programação mental era desfavorável a uma vida saudável. E talvez você está numa situação de estresse porque a tua programação mental não está te favorecendo. Então você precisa o quê? De um mentor, de alguém que te acompanhe. Então eu tive alguém me ensinando a desenvolver novos comportamentos, porque assim, a gente desenvolve um comportamento de medo. Como é que a gente sai do medo para a coragem? Desenvolvendo novos comportamentos, reprogramando a nossa mente. É isso que eu fiz, foi isso que eu fiz e este é o caminho, a aprender novos comportamentos. Então foram vários treinamentos, foram vários cursos, mas eu tive um start, algum momento que eu me deixei conduzir. Eu falei, realmente, a maneira com que eu estou vivendo não está legal. Eu preciso aprender algo novo, eu preciso seguir um novo caminho. E eu fiz isso através do desenvolvimento e fortalecimento da inteligência emocional. Porque sim, você nasceu com inteligência emocional, só que você precisa despertá-la, você precisa desenvolvê-la num primeiro momento, fortalecê-la num segundo momento para que você então inspire outras pessoas num terceiro momento. E esse é o meu caminho. E é isso que eu te convido a viver. Esse meu caminho de desenvolver, fortalecer e inspirar. E foi assim que eu transformei aquilo que foi fonte de estresse hoje em fonte de inspiração. Hoje, muitos alunos meus se sentem inspirados através do desenvolvimento a vencer aquela emoção que não está legal. Quem que consegue viver com estresse, ansiedade, depressão, burnout? Ninguém. E ninguém precisa viver assim, com relacionamentos que não são bons. Você pode ter um relacionamento saudável. Esse vídeo eu estou gravando no dia 13 de junho. Então ontem, no Brasil, foi dia dos namorados. E graças a Deus hoje eu vivo um relacionamento saudável. E quantas pessoas não conseguem viver e quanto eu não conseguia viver um relacionamento saudável. E a inteligência emocional faz isso por você. O fato de você desenvolver. E um relacionamento não saudável é fonte de estresse. Muitas vezes fala, isso que meu trabalho me estressa. Às vezes não é o trabalho. O trabalho é ali porque é fácil falar, né? Vamos combinar? É fácil falar que o trabalho está estressando. Mas muitas vezes o que está de verdade te estressando é a sua vida pessoal, é o relacionamento que não está legal. Seja o relacionamento conjugal, relacionamento com seus pais, relacionamento com seus filhos. Qual é o relacionamento hoje que você não consegue ali lidar? E aí isso te dá falta de ar. Isso te dá um estresse. E aí o trabalho é que paga a conta, não é verdade? No sentido de que, é o trabalho que está me estressando. Mas nós levamos para o trabalho aquilo que somos. Pode ser o trabalho? Pode. Sim, o trabalho pode ser uma fonte de estresse? Pode. Mas qual é a tua verdadeira fonte de estresse? Então, o que nós precisamos? Um caminho, um novo aprendizado para desenvolver novos comportamentos. E é assim que a gente transforma o estresse em inspiração de uma vida saudável. Cadê aqui? Encontre inspiração para dias melhores. É assim que você encontra inspiração para dias melhores. Desenvolvendo novos comportamentos e, claro, convivendo com pessoas que te levem a uma nova vida. Porque sim, eu também precisei me cercar de pessoas que tinham esse objetivo. Porque as conexões são super importantes. Por quê? Porque nós inspiramos e somos inspirados, nós influenciamos e somos influenciados. Então, qual é o meio que você vive hoje? Quais são as pessoas com as quais você vive hoje? Então, é preciso essa via de duas mãos. Eu estou inspirando, mas eu também estou recebendo inspiração. Então, eu quero me tornar e eu me exercito para me tornar uma fonte de inspiração melhor. E conforme eu vou inspirando, eu vou recebendo, porque lembra, a gente viu no vídeo anterior, aquilo que eu vou entregando, eu vou recebendo e é um processo neurológico, né, do neurônio espelho, que a gente conversou no vídeo passado. Se você não viu, vai lá. Mas é isso, eu vou entregando, vou recebendo, porque o neurônio espelho está agindo.
Então a gente está espelhando os comportamentos. Então eu preciso sim me esforçar e preciso sim garantir que eu estou vivendo com pessoas que são saudáveis, que estão coerentes com aquilo que eu quero viver. Eu te pergunto, você já estudou na escola da emoção? Porque a gente desde o prezinho tá lá na escola aprendendo português, matemática, tá lá estudando, tá lá fazendo um monte de lição, treinando. O que que a gente faz na escola? A gente treina? A gente escuta o professor, a gente treina, a gente exercita, faz, refaz, faz prova. E a escola da emoção? Eu, por exemplo, me formei em análise de sistemas, então eu conhecia os caminhos dos computadores, mas eu não conhecia meus caminhos neurais, eu não sabia como meu cérebro funcionava. E aí eu não conseguia usá-lo favoravelmente, porque sim, hoje a neurociência comportamental traz isso pra gente. Quando eu aprendo como meu cérebro funciona, eu falo, opa, se eu fizer isso dá esse resultado, se eu fizer aquilo dá aquele resultado. É sim uma questão de programação mental. Hoje a gente sabe, achei que o celular estava aqui. A gente sabe hoje baixar aplicativos no nosso celular, deletar, atualizar, mas e a nossa programação mental? Será que a gente está fazendo isso? A gente precisa. Eu trabalhei anos e anos em logística. Eu sabia ali tudo sobre compras, planejamento, movimentação de estoque. Eu não sabia como negociar comigo, com os meus comportamentos, e eu me deixava vencer justamente pelos comportamentos que eu não queria, que aí me colocavam numa situação de estresse doentio, porque o estresse é bom, mas ele tem limite. E como eu não conhecia o limite, não sabia essa movimentação logística do meu ser, das minhas emoções, isso foi assim extremamente ruim. Então a gente vai para a escola, aprende coisas técnicas, mas e a escola da emoção? Por que a gente não vai numa escola da emoção? A gente precisa, e você está aqui. Série Inspiração é uma escola da emoção. A gente está dando aqui alguns passos e passos importantes. Você fazendo tudo que a gente está vivendo aqui, olha, você vai caminhar assim anos-luz, você vai chegar. Opa, não precisa derrubar tudo aqui, né? Você vai chegar num outro momento. Eu garanto para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você escolhe hoje para te ensinar o caminho do combate ao estresse? Porque sim, você precisa se fazer essa pergunta. Ou você vai continuar aí no estresse, na ansiedade? Não dá para viver assim, né? Para que você tenha inspiração para dias melhores. Então deixa eu te convidar, escolha vir aqui na série Inspiração todas as quintas-feiras. Tem algo novo aqui para você se inspirar, para você dar mais um passo nesse combate ao estresse, ansiedade, tudo aquilo que deixa a tua vida amarga, porque você merece sim inspiração para dias melhores. E eu sou Cris Silveira, especialista em desenvolvimento pessoal e profissional. E há anos estou trabalhando com inteligência emocional, então como eu te contei, primeiro eu vivenciei e agora eu estou trazendo isso aos meus alunos. E faz anos que eu vejo meus alunos e mentorados evoluindo, deixando de viver uma vida estressante para uma qualidade de vida totalmente diferente. E aí esse encontro, esse olhar para você, é você desenvolver novos comportamentos. E esse resultado dos meus alunos tem me inspirado a estar aqui com você. Por isso que eu cheguei até aqui. Então vamos lá, vou te dar 5 passos agora que você pode aplicar. O primeiro passo, então, vamos lá. Mude o estresse de categoria. É isso mesmo. Olha, em vez de você ver o estresse como algo negativo, você passa a olhar como um desafio a ser superado. Quando você muda essa perspectiva, você tem o poder de fazer o quê? De transformar a situação. Então é o teu olhar. Lembra do terceiro vídeo? É o seu olhar sobre a situação que vai conduzir toda a história. Então assim, mude o estresse de categoria agora. Como que você tem visto o estresse? Então, passa a olhar o estresse como uma fonte de inspiração de crescimento. Segundo, pratique a gratidão. Nossa, lá vem a história da gratidão. Você sabe o que é a gratidão? A gratidão é um exercício de foco. Hoje parece que está na moda, as pessoas falam, eu não tenho foco. Você sempre tem foco em alguma coisa. E o exercício da gratidão, aqui dentro desse assunto que a gente está tratando, vai o quê? Vai direcionar o seu foco. Então, diante de uma situação estressante, o que você faz? Você para, respira. Peraí, o que tem de bom? E você vai buscar na tua vida, por exemplo, você está numa situação estressante no teu trabalho. Você vai olhar, peraí, aqui nesse trabalho, o que eu tenho de bom? E você vai fazendo uma lista, né? Você vai listando pontos de gratidão. Poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E você vai... Quando você percebe, você tirou o seu foco da situação de estresse e mudou o seu foco para uma boa situação. O exercício da gratidão faz isso, é a mudança de foco. Você reposiciona o seu foco para aquilo que você quer. Sai do estresse e vai para coisas boas. Eu costumo dizer, é coisa boa que a gente precisa focar. Terceiro ponto, identifique o propósito.
Você tá vendo que eu tô olhando aqui, né? Você quer receber esse material? Vai ter um link aqui embaixo, já vou falar dele. Mas vai ter o link onde você vai deixar o seu nome e seu WhatsApp e fala, Cris, manda pra mim aquele material que eu quero ficar lendo ali, ó, pra eu praticar isso tudo. Vou mandar pra você. Então identifique o seu propósito e lembre-se dele todos os dias. Quando você identifica um propósito, uma missão pessoal, você dá sentido às suas ações. Então, quando o seu propósito e as suas ações estão alinhados, você tem um novo significado, sabe? Você vence as situações de estresse muito melhor. Você acaba reduzindo o poder do estresse. Porque vamos combinar, o estresse tem um poder sobre a nossa vida, um poder que não é bom. Só que quando a gente fala, opa, eu estou fazendo isso por conta de um propósito, você alinha isso, você reduz sim o poder que o estresse tem tido na sua vida. Uma vida cheia de significado, sabe quando você respira assim uma vida cheia de significados, contém estresse, mas você passa de uma maneira muito melhor. Sim, toda vida tem estresse, mas quando você está olhando não só para o estresse, mas para o significado, lembra do foco, você consegue vencer de uma maneira mais agradável. No quarto ponto é você buscar conexões positivas. O que é isso? Ou você vai ver com um monte de gente chata, com um monte de gente que reclama, que fala disso, que fala dos seus medos, e não é que a gente não vai falar dos nossos medos, mas como a gente vai falar? Tem maneiras de falar e assim, com qual intensidade, quantas vezes, com qual frequência. Então precisa buscar sim conexões poderosas, positivas, construir relacionamentos com pessoas que são otimistas, que são positivas, amigos, familiares, e você também, claro, você vai inspirando, não é que você precisa buscar outras pessoas. Às vezes sim, é bom buscar outras pessoas, mas as próprias pessoas que você vive, você já vai ali direcionando a conversa. Isso é uma coisa que eu ensino bastante dentro lá da mentoria. Como é que você vai fazendo isso? Como é que você direciona de uma forma delicada e até imperceptível para o outro? Porque você vai falar, já vem você querendo ensinar. Não, é de uma forma discreta e eficaz. O apoio que você recebe dessas pessoas, da tua rede, né? A gente fala tanto hoje em rede de apoio. Eu preciso ter uma rede de apoio saudável, porque no momento de muito estresse, eu vou receber esse apoio emocional. Isso é fundamental para vencer, né? Para vencer o estresse. E esse suporte emocional faz você transformar a situação de estresse em inspiração para vencer as adversidades da vida. E aí, você tem feito isso? Já mudou o estresse de categoria? Já construiu uma rede de apoio? Já sabe o teu propósito? Isso é muito importante, é um conjunto de atividades que você pode começar a fazer. Você pode sim fazer isso sozinho, mas você também pode fazer tendo um apoio. E eu estou aqui justamente para te apoiar nessa jornada. Então, o quinto passo que eu te convido é preencher aqui embaixo o teu nome, o teu WhatsApp, tem um link, não vai deixar exposto aqui no YouTube não. Tem um link, manda para mim o teu nome e o teu WhatsApp. Seja para você pedir esse material, Cris, manda para mim esse material, ou para então você falar, Cris, quero conhecer aí esse programa de treinamento. Então, vou agendar com você um horário para te apresentar esse programa de treinamento. Coragem, que é um programa de inteligência emocional aplicado tanto à vida pessoal e profissional. É redundante, porque a inteligência emocional, claro, a gente aplica em tudo, mas a gente está reforçando que a gente direciona todos os nossos novos comportamentos aplicando na vida pessoal e profissional. A gente faz isso de uma forma intencional, para que você tenha então mais qualidades de vida, para que você tenha uma vida saudável, para que você também encontre nas situações de estresse inspiração para dias melhores, porque sim, isso é possível. Então, esse é o quinto passo, o convite para você preencher aqui no meu WhatsApp para nós agendarmos um bate-papo e eu vou então te apresentar esse programa. Faz sentido para você desenvolver novos comportamentos para que você tenha uma vida melhor? E volta que a gente fez uma caneca sobre isso, olha, encontre inspiração para dias melhores, porque isso é muito importante, ter um sorriso aqui, né? Ai, que a gente sorri. Faz sentido para você viver dias melhores e se tornar fonte de inspiração? Gente, tem tanta criança adoecendo, eu vejo tanta notícia assim, as crianças estão tendo mais ansiedade, as crianças estão agitadas, as crianças estão tomando medicamento para... Gente, para! São os adultos que adoeceram e aí inspiram as crianças, porque sim, a tua criança é inspirada por você. E não é nem só a sua criança diretamente, as crianças de um modo geral, elas são inspiradas pelos adultos. Então, os adultos precisam se reposicionar as suas emoções para inspirar as crianças a uma vida mais leve, mais feliz. Vale a pena fazer isso pela sua criança? Vale a pena fazer isso pelo seu adolescente? Está nas nossas mãos. Nós adultos precisamos nos reposicionar para nós e para os outros.
Quem é a causa? Quem é essa fonte de inspiração para você falar, nossa, vale a pena, por essa pessoa vale a pena eu ser melhor? Primeiro por mim, claro, porque você se transformando naturalmente, você transforma quem está aí perto. E esse é o grande sentido da inspiração. A cada passo que eu dou, eu vou também transformando o mundo. Uma pessoa transformada transforma centenas de pessoas naturalmente. Imagina intencionalmente. Eu sou Cris Silveira. Você me encontra aqui toda quinta-feira e também lá todos os dias no Instagram Cris Silveira Treinamentos, e nós vamos crescer juntos aqui. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e vem. Vamos nos inspirar e vencer toda fonte de estresse. Te encontro aqui na quinta-feira. Sorria porque você nasceu para ser feliz.